de uma maneira geral, os expositores todos estão fazendo bons negócios, seja prospectando, seja efetivando vendas, ou seja, ampliando sua rede de contatos. Então, a feira está uma feira muito rica de diversidade, foi uma feira muito bonita, e a gente teve parceiros novos que vieram pela primeira vez, e outros parceiros já tradicionais da Exposul. Então, acho que a avaliação é a melhor possível, e a gente só tem a imaginar um futuro cada vez melhor para a Exposul Rural. Obrigado, Zália. Queria ouvir da Karina, que é ela que ficou lá na área infantil, na fazendinha, aquela área rica em conteúdos para os nossos pequenos futuros produtores rurais. Como é que você viu lá, você que trouxe essa bandeira do SOS Abelha? Como é que é isso, Karina? Foi incrível, foi incrível. A voz já não é a mesma. Nada que um mel com própolis e um pouquinho de silêncio não resolvam, mas as crianças ficam muito surpresas, os pais, é muito interessante, porque os pais também ficam muito surpresos ao saber da nossa triste realidade, que as abelhas estão desaparecendo. E a gente está ali para convidar toda a população para entender um pouco melhor o impacto desse sumiço das abelhas e como elas são importantes para o nosso meio agrícola, para a produção, para nosso sustento, e não apenas para o mel, para a produção de mel, própolis, pólen, geleia real, cera, apitoxina, né? A gente tem um serviço incrível das abelhas e que ainda é pouco disseminado. A gente está ali para compartilhar esse conhecimento e chamar todo mundo para dentro desse processo. Nós trouxemos várias espécies, veio a jataí, que é muito tradicional, parece um mosquitinho, e muita gente chegava perto da colônia porque elas estavam abertas, né? As abelhas nativas não têm ferrão, e já chegavam assim, né? Matando mosquito. E eu, não, não façam isso, por favor. Então, não... Porque isso, né? O SOS é exatamente por isso, porque muitas pessoas não conhecem, então acabam matando essas abelhas, aplicando veneno quando encontram na sua... Eu tenho na minha casa, no toco, no esteio da minha cozinha, eu tenho uma abelha. Eu te fiz uma consulta, uma vez você me disse que é uma iraí. Uma iraí. É uma espécie que o pessoal não gosta muito, que fica enrolando no cabelo, né? O pessoal reclama, mas ela é muito importante para a polinização, principalmente de hortaliças. Então, cada espécie tem uma característica diferente. Ali a gente trouxe uma mandaçaia, que as pessoas achavam que era mosca, porque ela é preta, mas ela tem umas listrinhas amarelas em cima e ela produz muito, e é um mel super diferente. E foi incrível compartilhar isso com o E público. tinha a uruçu também, tem ali, né? A uruçu. A uruçu amarela que nós trouxemos. É importante falar que todos esses enxames que vieram para cá são enxames regularizados, existe um cadastro no IBAMA, são animais silvestres, não dá para sair por aí tirando abelhas da natureza. E a gente estava ali também compartilhando como é que eu posso ser guardião das abelhas, como é que você, em casa, pode ajudar as abelhas, né? Mesmo não sendo produtor ou sendo produtor, como é que você pode se beneficiar com esse serviço de polinização para aumentar a produtividade? O pessoal que hoje cria pet, cachorrinhos, gatos, eles têm usado uma expressão que eles falam assim: eu sou tutor. Ninguém mais está se considerando dono do animal, né? É um ser vivo e não tem dono. É só o Papai do Céu que é dono de todos nós. E você disse como que a pessoa pode ser um guardião. Então, ele também não vai ser dono da abelha, ele não vai ser dono da colmeia, ele é um guardião daquela colmeia. É esse o conceito? Esse é o conceito. A gente entende que formando um guardião, mesmo que esse enxame esteja dentro de casa, que seja um enxame, ele está compartilhando para a família, porque vira um atrativo, é diferente, como muita gente foi lá, é um mosquito, é uma mosca, né? Que bicho é esse? Tem ferrão. Então, ele compartilha dessa importância das abelhas e a gente consegue polinizar saberes, polinizar essa informação, né? Quer dizer, a gente também vira uma espécie de uma abelha humana.
Aí a segunda fala sua foi como o produtor pode se beneficiar. Mesmo que ele não extraia o mel, ele tem outras formas de se beneficiar, é isso? É. Então, o maior serviço que as abelhas fazem para a humanidade é a polinização. 98% de todas as plantas das florestas de Mata Atlântica dependem de abelhas, 98%. Não dá para falar em reflorestamento, recuperação de áreas degradadas, recuperação de nascentes, produção de água, sem falar de abelhas. 98%. A gente não está falando de um percentual pequenininho. E quando as abelhas somem ou diminuem a sua população, eu diminuo também a variedade de plantas, de flora nessa mata. Com isso, eu tenho uma cadeia inteira que é impactada, porque eu tenho aquele bicho que depende daquela planta que está diminuindo a quantidade, automaticamente esse bicho é impactado. Então, no meio ambiente é assim. E o agricultor não é diferente, a gente tem culturas que são 100% diferentes. E que se a abelha não polinizar, o ser humaninho vai ter que ir lá e polinizar pelas abelhas, por exemplo, o maracujá. O maracujá depende, se não tiver abelha, não tem produção. Tem gente que fala que a abelha atrapalha a polinização do maracujá, explica isso. Então, são espécies diferentes de abelhas. Nós temos no mundo 20 mil espécies de abelhas. O quê? 20 mil espécies Mas de a gente abelhas. só conhece aquela Ah, eu listadinha. pensei que só tinha aquela africana, não sei o quê. Então, são 20 mil espécies. Brasileiras, nossas espécies nativas brasileiras, sem ferrão, na verdade, ferrão atrofiado, nós temos 3 mil espécies catalogadas. 3 mil. E a gente não tem só colônias de abelhas que vivem em sociedade, a gente tem abelhas solitárias. E a do maracujá é uma abelha que parece um besouro deste tamanho, Tem um peluda, nome, né? Tem um nome. mamangava. Eu ia falar o nome. É uma abelha? É uma Aquilo é uma abelha. abelha? É uma abelha. É uma Aquilo abelha. é uma abelha? É uma abelha. É uma abelha. Então, o mamangava, que mais parece um besouro do que uma abelha, ele é o responsável pela polinização do maracujá. É uma menina. A menina? Sim. A É uma mamangava. sociedade feminina. A Eu não mamangava. vou entrar nesse detalhe, não. Senão, daqui a pouquinho, a gente não termina nem a entrevista. Mas vamos lá. Então, eu tenho essa específica para o maracujá. A gente trouxe aqui alguns maracujás, maracujá amarelo, maracujá vermelho, já é o maracujá que já sofreram mutação genética, já adaptação. E a abelha foi parte responsável por essa evolução, porque ela que fez a mutação e a transformação dos maracujás, né? Mas existe alguma outra fruta ou produto que você destacaria que outra abelha é responsável? Só ela. Sei lá, por exemplo, o café, tem uma abelha que gosta de café, tem uma abelha que gosta de Porque o manga. pessoal fala que tem laranja, mel de polo de laranja. Hoje a abelha mais populosa são 60 mil indivíduos, 60 mil abelhas por colônia, por família, Ah, quer dizer, cada família, 60 mil que você está falando é uma família. em uma família. Ah, então, é tudo Uma família família. chinesa. Mas você fala É tudo família colônia, chinesa. mas Um a gente fala enxame. colmeia. Qual que é a diferença? Enxame, colmeia, colônia. Família. A família das abelhas se chama enxame. Quando elas estão numa caixa racional, a gente chama de colmeia. Ah, então colmeia é casa. É. Colmeia é casa. É a casa A- cheia de gente, é A a casa técnica habitada. é enxame. A E família o é a conjunto, mesma coisa de a enxame. cidade das abelhas se chama apiário. Ah, tá. Então, E a várias colônia? famílias. Então, a colônia É um é o apiário. conjunto, É é um o apiário. apiário. É um apiário. É um apiário. É. Mas me fala, você falou que tem mais algum abelha, por exemplo, o vinho, que é tão famoso, o morango. Tem algum que é especial? Então, é importante a gente saber, por exemplo, a abelha jataí, ela é especialista em morango. A jataí. Aqui no Espírito Santo a gente faz polinização de morangos em estufa com a abelha jataí. A abelha que poliniza o café, que é mais volumoso, que tem flores maiores, é a nossa africana, porque ela é mais populosa, então a polinização é mais efetiva. A mamangava é do maracujá, e a gente é muito nítido, porque quando você vê aquele morango grandão, doce, formadinho, com as pintinhas uniformes, este morango foi polinizado. Quando você vê aquele deformadinho, diferente,
ele Só- não foi bem é, polinizado. é. O maracujá, quando ele tem muita semente, que ele está todo uniforme, disponibilizado, ele foi bem polinizado. Se ele não tiver assim, é claro, é nítido. Isso é cientificamente comprovado. A abelha é um bioinsumo de produção agrícola, além de bioindicador de qualidade ambiental. Então, é disso que nós estamos falando. Mesmo se você não quiser explorar o mel, digamos, comercialmente, se você é produtor rural e quer que a sua produção agrícola esteja melhor, tenha abelhas. A gente tem abelhas nativas, né? Elas As já estão lá abelhas sem nem você ver. É tipo isso. africanas, as nativas, as melípticas, elas estão lá sem ninguém ver. Quando a gente tem esse equilíbrio ambiental e trabalha respeitando o meio ambiente, elas vão trabalhar a nosso favor. Então, o produtor se beneficia. Mas isso evoluiu um pouco mais. Então, hoje existe parcerias e aluguel de enxames para polinizar. Ninguém é obrigado a aprender a mexer com a abelha. Peraí. Você está querendo dizer que eu pego o meu enxame, eu que sou produtor de abelha, que tenho um apiário, pego o meu enxame, vou lá na agricultura do cara e falo, cobro uma taxa aí por abelha, eu estou com 60 mil abelhinhas aqui, eu cobro 10 centavos cada uma para polinizar o seu cafezal. É algo parecido assim? É o serviço de polinização. O apicultor que vai lá polinizar, ele não produz mel. Porque a abelha que poliniza, ela está em desenvolvimento. Então, ele vai para prestar o serviço de polinização. E é esse custo que o cafeicultor, que o produtor de Na maracujá... verdade, naquele momento, a abelha não está preocupada com mel. Não, ela está preocupada em em fazer a capturar polinização. pólen. E isso é polinização. Aí ele, naturalmente, compensa as abelhas com o outro, com mel. Ele acha uma maneira de dar mel para a abelha. Perfeitamente. Ela vai produzir independente, só que a gente não extrai o mel. É um mel para manter o ninho. Ele pagou o mel. Para manter. Exatamente. Pronto, aí você foi num ponto legal. As abelhas, a gente sabe, você no começo falou diversos produtos que são benéficos para o ser humano e que são produzidos pelas abelhas. Então, você falou do mel, que é uma delícia, que é um açúcar, né, maravilhoso e cheio de propriedades medicinais. Você falou da própolis, que elas usam para selar a casa delas, né? A própolis. Própolis elas usam para defender a colônia, como se fosse nosso material de limpeza para esterilizar, para limpar, e é por isso que ele é bactericida e ele ajuda tanto na saúde. Então ela produz o mel para alimentar os filhotes. Ela produz a própolis para limpar a casa dela. Ela cata pólen e faz aquelas pelotinhas de pólen para quê? Pólen é proteína da abelha. A gente tem o alimento energético, que dá energia, né, no nosso dia a dia, nós também consumimos, e o proteico, que vai nutrir o nosso organismo. Pólen é como se fosse o bife da abelha. É a proteína que ela usa na... E ela tem também a cera, que é a própria casa dela, vamos dizer, né? Ali a colmeia dela, que é a cera, e que todos esses produtos, o ser humano usa. E no caso das nativas, acho que não tem essa toxina, mas no caso das africanas e das europeias, tem também o veneno que também é usado pelo ser humano. E é incrível, porque ele é usado para tratamento de saúde e reabilitação, a ferroada da abelha, a aptoxina, que é o nome técnico que se dá, mas também é usado em cosméticos. Ele é 23% mais eficiente que Botox, por exemplo. Opa. Viu, mulherada? Não adianta ir lá pegar uma abelha e colocar aqui para picar, para ficar com a bochechinha. Não é assim que funciona, não, tá? Você tem que ir com calma. Bom, por favor. Mas então só desculpa, Pedro Paulo. Sim. Então a gente falou aí desses produtos. A gente ouve muito, principalmente as pessoas que estão adotando a filosofia vegana, que se a gente está usando esse mel, a gente está tirando da abelha. Mas, na verdade, a gente está usando o que sobra. É isso, porque a gente não está prejudicando o enxame, a família. Quando a gente vai lá e usa o mel, usa a própolis, usa o pólen. Como que é isso? Eu amo quando alguém me pergunta isso. Eu adoro quando alguém fala isso, porque
A gente não explora. E vocês estão escravizando as abelhas, ou estão explorando as abelhas. Não, pelo contrário. A gente está cuidando das abelhas. Porque se você não extrair o mel, elas vão produzir de qualquer forma. E aí vai haver um saque, e voltamos lá na briga das abelhas. Por que elas estavam brigando? Porque aqui é muito quente e elas estavam saqueando o mel uma das outras. E aí brigam. É um conflito. Estava roubando, ela ia lá roubar da outra? Ela ia roubar da outra. Elas são Gente, territorialistas. Então, elas iam lá disputar o mel com as outras, porque a quantidade de flores e de água, a diversidade é pequena. A gente está num evento e isso é natural acontecer. E a gente não explora as abelhas, porque esse mel é excedente, o pólen é excedente. E por isso a gente chama essas caixinhas, né? Essas colônias que a gente monta de forma racional, de caixa racional. É uma caixa de produção onde tem módulos e a gente jamais tira o mel e o pólen do ninho. Mas eu também queria ir mais além, porque eu gosto dessa história dos veganos, dos ambientalistas do modo geral. Não sei se é só os veganos, das pessoas que têm um pouco de consciência ambiental ou que olha para o meio ambiente com um olhar mais apurado. A gente tem apicultores decentes e apicultores que são sem escrúpulo, assim como tem todas as profissões. Mas a gente tem encontrado, a grande maioria dos apicultores são pessoas sensíveis, apaixonados, e eles jamais fariam mal para a abelha. O apicultor de verdade, ele é capaz de tirar do alimento dele para dar para a abelha, e não tirar do alimento da abelha para ele. Eu tenho visto isso com os apicultores, porque às vezes quando chega na entre-safra de uma florada, ou na entre-safra de um período climático, de calor, etc., e que ele busca alimentos fora para trazer para a abelha, para não deixar ela passar necessidade. Eu estou falando bobagem, Karina? Exatamente isso. Como qualquer outra produção animal, tem um período de entre-safra, todas. E neste período, esses apicultores alimentam os enxames. E o que ia acontecer se não tivesse, se fosse na natureza? Esse enxame ia migrar. E aí migra, e com essa degradação que nós estamos tendo, se não acha um habitat que tenha diversidade de plantas que precisa para manter esse enxame, estamos falando de enxames populosos, né? Vai morrer. Ou seja, é um cuidado, é um carinho que tem que ter, e muitas vezes é isso mesmo que acontece, Pedro Paulo. Eles deixam de passear, de sair, de fazer alguma atividade para alimentar suas abelhas, para ficar ali do lado, olhando, diminuir o movimento. Olha, o enxame enfraqueceu, vamos botar mais pólen, vamos trabalhar com alternativas. Isso tudo para ter uma boa safra. Perfeitamente. E que é natural. Isso está bem compreendido, comadre? Você que vem da origem rural e tem na família vamos dizer, um pé no apicultor, né? A gente tem lá conhecimento melhor de apicultura. O que ela está falando? Eu acho que é muito interessante isso, né? Eu me lembro, às vezes, um período de chuva mais longo, e lá em casa tinha umas caixas de abelha, agora estamos sem caixas de abelha, nós passamos para uma pessoa amiga para cuidar das abelhas que moravam lá em casa, e eu me lembro que o Edmar saía pegando manga, levando para perto das caixas, e às vezes pisava na manga assim, para ficar mais fácil para a abelha chupar a manga, já que não tinha flor por conta da chuva. E era isso, era um cuidado. Tinha que carregar um balaio de manga lá para perto das caixas de abelha, para cuidar das abelhas no período de chuva, que elas não conseguiam voar para se alimentar. Eu tenho uma história muito engraçada com isso. O apicultor é tão apaixonado, que eu falo que de vez em quando fica maluco. E aí eles falaram, Karina, pelo amor de Deus, uma comunidade muito tradicional, muito humilde, o que a gente faz? Porque tem formas de fazer, né? Com farelo de soja, com fubá, isso custa. E a gente não tem de onde tirar, e como é que a gente vai fazer com as abelhas? E eu falei, nessa região tem uma planta que no período de entre-safra dá flor, chama astrapeia.
Ah, mas como é que consegue muda? Eu falei, é muito fácil. Quando você arrumar, são galinhos. Faz muda no período de chuva, planta, que quando chegar o inverno, tem astrapeia. Menina, eles fizeram um mutirão, plantaram 15.000 pés de astrapeia. No período de entre safra, eles conseguiram colher mel de astrapeia. E descobriram que é um mel preto, azedo, diferentão, e venderam com um valor super agregado. Que coisa boa, que coisa boa. Rosária, nós já passamos do nosso tempo, mas eu queria agradecer a Karina e brincar com ela aqui, ó. Dá para mostrar aqui, ó. Que é isso? Uma tal de Operação SOS. Então, aqui um banner. Fala um pouco para nós dessa campanha. A Operação SOS Abelhas é justamente isso: formar guardiões, multiplicadores de saberes. E a gente faz um trabalho desde criança em escolas públicas municipais, rodando o Brasil afora, e também em eventos com produtores rurais, seja evento de cafeicultura, de pecuária, não importa, mostrando para as pessoas a importância das abelhas e o problema que a gente tem de segurança alimentar mundial, já alertado pela ONU há 6 anos atrás, onde o Brasil aderiu a ações em prol das abelhas, e a gente está aqui nessa missão para divulgar para todo mundo que elas são parceiras, elas são amigas e a gente pode trabalhar junto. E como que eu apoio? Porque aqui está Peraí, dizendo que eu temos apoio. patrocinadores Como que também? eu apoio? Então, pode falar, inclusive, não há nenhum problema. Nós temos, sim, temos vários patrocinadores. A gente conta muito no Espírito Santo com o Cicobi, Ministério do Desenvolvimento A Regional. Cicobi é nosso patrocinador também, que coisa boa. Ô, Cicobi, muito obrigada aí, a turma do Cicobi. Além de apoiar a Exposul, apoia o SOS Abelhas. Ministério do Desenvolvimento Regional e Ministério da Agricultura é parceiro. Aqui no Estado, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, de Agricultura. A gente tem universidades, o Instituto Federal, a gente tem vários parceiros. Mas eu quero saber, como que eu faço para apoiar? Além de te convidar para sentar aqui e conversar sobre isso, de que maneira a pessoa física quem pode assistindo apoiar? Esse vídeo, de que forma ele pode entrar em contato, te apoiar, né? Adotando uma abelha, como é que é isso? Então, tem a opção de ser um guardião das abelhas. Entra lá no nosso Instagram, abelhas.sa. Nós temos um canal no YouTube também, com videozinhos, são uma websérie de 3 vídeos de 5 minutos cada, que tem muito conteúdo que fala sobre as abelhas, a importância das abelhas, a segurança alimentar mundial, esse equilíbrio. E espalhem, espalhem. Quem tem interesse, chama lá, que a gente está à disposição para ensinar como é que faz para ser um guardião das abelhas. Maravilha. Zaira, eu gostaria de te convidar, você é uma das nossas coordenadoras do Clube Capixaba, para que nós do Clube Capixaba entrássemos nessa campanha também. Eu acho importante que os nossos associados pudessem encarar mais essa campanha. Muito bem, então todos convidados para apoiar, conhece lá no Instagram do @abelhas.sa e vamos participar juntos e descobrir de que forma a gente pode ser também um guardião. Mas aproveita e inscreve no nosso canal, clica no sininho para você receber notificação toda vez que tiver um vídeo novo. Você já está inscrita, Karina? Mas é claro, eu e o Abelhas SA. Mas eu acho que você ainda não se inscreveu, não. Está na hora, né? Está na hora. Você que não se inscreveu, inscreve no canal e clica no sininho. Tá bom. Zaira, obrigado. Karina, obrigado. Obrigada a vocês, gente, pela oportunidade. Voltamos daqui a pouco com mais um outro vídeo. É só o sininho balançar. Agradecer a Karina. Obrigada, querida.